É uma integração da disciplina de Prática Pedagógica 3 junto com o projeto de extensão Arte Sacra, coordenado pela professora Bárbara. E a experiência foi uma experiência muito enriquecedora, entrelaçando o ensino e a extensão, onde nós pudemos trabalhar os jogos e as técnicas do teatro do oprimido com os sócio-educandos. Uma oficina foi ministrada pela professora Bárbara e a outra oficina foi ministrada pelas discentes do curso de teatro. Essa atividade dentro do CASE, com o teatro do oprimido, eu penso que ela vem ao encontro de alguns princípios da educação não formal, como a educação para a igualdade, a educação contra o preconceito, a educação contra a discriminação e uma educação para um direito cultural, um direito social, um direito político, os direitos humanos. O Teatro do Oprimido foi criado por um teatrólogo, diretor de teatro, Augusto Boal, falecido em 2012. O Teatro do Oprimido é uma metodologia de teatro inspirada na pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Portanto, o objetivo da metodologia é que as pessoas oprimidas, o oprimido, o personagem oprimido, consiga se expressar, lutar, conquistar e transformar aquilo que ele deseja. E o Teatro do Oprimido, criado pelo Augusto Boal, tem algumas técnicas e jogos. Na verdade, é uma metodologia que envolve um conjunto de jogos teatrais, de técnicas de expressão corporal, respiração, interpretação. Os Jogos do Teatro do Oprimido busca problematizar questões do cotidiano, refletindo a relação de poder e explorando a relação entre o indivíduo e o opressor. Isso leva em consideração a visão de mundo, leva em consideração as frustrações, leva em consideração esse processo de reconhecimento desses jovens de si. E isso, para mim, o Teatro do Oprimido é uma ferramenta pedagógica que facilita nesse processo de conhecimento dos direitos humanos, favorecendo assim a ressocialização desses jovens. Os socioeducandos do CASE são jovens que estão em situações de vulnerabilidade. Então, trabalhar com o teatro do oprimido dentro do sistema CASE foi uma experiência bem interessante, porque pôde proporcionar aos jovens uma forma de refletir, de mudar o estilo de vida deles. Então, assim, foi uma experiência que enriqueceu cada um dos participantes. Depois dessa experiência, onde eles puderam, através do teatro do oprimido, mudar as circunstâncias que foram surgindo de opressão. Então, dentro das cenas que foram criadas de opressão, eles puderam parar, refletir. Então, foi uma situação bem interessante, que fez assim com que a gente tivesse uma experiência incrível. Quando recebemos a proposta da professora Renata, deu uma certa ansiedade, uma insegurança, porque os socioeducandos ficam de uma forma interna, a gente não sabia como que ia ser essa recepção. Primeiramente, nós tivemos um estudo sobre o que seria a educação não formal. A professora Renata nos apresentou artigos, textos, e a gente estudou um pouco sobre o que é essa educação não formal, para a gente poder conhecer um pouco como que seria trabalhado todos esses jogos, como que seria feita essa oficina. Mas, em um primeiro momento, a professora Elis Sodré veio ministrar uma aula conosco, e dessa aula ela nos tranquilizou bastante sobre a montagem da oficina, do que levar em conta no processo de construção, da gente conhecer primeiro o perfil das pessoas que vão participar da oficina, e a partir dessas informações a gente procurar jogos que sejam direcionados para esse público. Então, todas essas dicas que foi passada para nós naquela aula nos fez pensar bem na hora de montar o nosso cronograma de jogos e atividades que seriam executadas. Atualmente eu trabalho na Escola Superior da Defensoria Pública e tenho a oportunidade de trabalhar com o projeto Livrarte, poesia como forma de livre pensar,
com os adolescentes do CASE e do CEIP Norte e do CEIP Sul. CASE é o equipamento onde os adolescentes cumprem medida de internação. E nesse projeto, nós temos a oportunidade de trabalhar com a pedagogia da presença do professor Antônio Carlos Gomes da Costa. A pedagogia da presença, o professor ele resumia dizendo que é a valorização dos pequenos nadas. E o que são esses pequenos nadas? É você acreditar no adolescente, dar a oportunidade para ele e dizer para ele que apesar dele estar ali cumprindo medida de internação por algo que ele fez, por um ato infracional, nós acreditamos nele e ele tem a oportunidade de mudar. Com o Projeto Librarte, nós temos também desenvolvido metodologias ativas, participativas, com metodologia de oficinas e também círculos de construção de paz, que é a metodologia da justiça restaurativa prevista no SINASE. E quando a gente pode ouvir esse menino, que ele tem um espaço seguro para ele falar das suas necessidades, dos seus sentimentos, a gente percebe que a partir da educação é possível transformar, é possível dar um outro sentido para aqueles meninos. Isso me deixa feliz, porque eu acredito que por meio da pedagogia, da educação, é possível se mudar uma realidade. Tivemos também uma oficina com a professora Bárbara. A professora Bárbara trabalhou com jogos do Teatro do Oprimido com a gente e em seguida nós fomos para a prática, também trabalhamos um pouco, cada uma de nós trabalhamos o que seria esses jogos, como conduzir, estudamos, pegamos o livro de Augusto Boal, Jogos para Atores e Não Atores, estudamos outros textos e a partir dessa pesquisa, desse compilado de conhecimentos, que nós fomos trabalhando como seriam essas oficinas, que tipo de jogo a gente apresentar para aqueles socioeducandos que estavam no caso. E eu adquiri mais essa experiência, sim, porque a aula da professora Bárbara nos ensinou e nos ajudou muito para que a gente pudesse chegar a esse momento de estar interagindo nesses jogos com eles. Então foi uma evolução bem interessante, a gente pôde perceber como que era esse processo de conduzir. Na nossa primeira visita ao CASE, foi algo muito novo para nós. Então, desde chegar lá na entrada, como fomos recebidos, e por sinal fomos muito bem recebidos, a equipe preparada, chegamos lá, os alunos já estavam nos aguardando. Foi bem interessante, porque todos eles estavam perdidos, dava para perceber que eles foram para uma oficina e não sabiam o que esperar dessa oficina. Então, eles ficaram bem tímidos no início. A professora Bárbara brilhantemente conseguiu integrar eles de uma forma, primeiro com exercícios de acolhimento, que fez com que eles aos poucos fossem realmente se soltando, podendo entender o processo. E posteriormente, quando chegou já na metade da oficina, já estávamos todos assim, numa mesma sintonia. Então, a forma da professora Bárbara conduzir aquela oficina nos fez ter um aprendizado muito bom para que a gente preparasse a nossa oficina, que seria na próxima visita. Quando a gente chegamos, eles estavam muito tímidos e eles não conseguiam assim, olhar muito na gente, mas depois que a gente começou a se interagir com eles, a enturmar e colocar eles para interagir com a gente, eles foram se sentindo mais, tendo mais aquela liberdade com a gente, saindo mais do oprimido e começou a interagir com a gente e com aquele olhar, que eles olhavam assim pra gente, já estava sorrindo, alegre, e aquilo ali para mim foi muito bom, porque a gente percebeu o quanto eles estavam tristes e depois a gente sai, quando nós estavam indo embora, a gente já deixou eles com aquela alegria, com aquele olhar diferente,
e no momento que eles falavam que eles tinham tanto tempo que não recebia um abraço, não via ninguém assim, e eles queriam sempre que a gente tivesse mais, fosse mais e mais vezes. Nós tiramos os jogos do livro Jogos para Atores e Não Atores, de Augusto Boal, e nós tivemos todo o cuidado de selecionar esses jogos que pudessem trabalhar o olhar, que pudessem trabalhar toda a expressividade desses jovens, trabalhar a questão da improvisação, algo que realmente trabalhasse tudo que eles pudessem estar dentro deles, para que eles pudessem realmente externar aquilo que estava no interior, né? Então a intenção foi isso, foi dar liberdade para esses jovens se expressar de maneira livre. Às vezes algo que estava incomodando dentro, né, dentro de si, algo que eles tinham vontade de falar. Então o cuidado foi esse, né, de trabalhar esses jogos que dessem essa liberdade de expressão para esses jovens. Propusemos ali trabalhar no teatro imagem, porque a gente sabia que dali eles poderiam mudar aquela imagem da opressão, que é um dos aspectos que é utilizado dentro do teatro do oprimido. Então, cada jogo a gente foi analisando, primeiro dividindo no primeiro momento o jogo que fosse para um acolhimento, posteriormente para aquecimento, até chegar o momento que todos estivessem bem integrados e a partir dali eles pudessem trabalhar dentro desse teatro-imagem, construindo dentro da realidade deles temas, no caso, né, assuntos que fossem de interesses deles, e esses assuntos eles foram despertados naturalmente no decorrer dos jogos, para que eles mudassem cenas de opressão. E dentro da execução, a gente pôde perceber uma participação ativa deles, realmente querer mudar as cenas, de participar, de integrar. Então a participação deles foi incrível e fez com que o resultado da nossa oficina fosse muito satisfatório. A nossa preocupação na escolha dos jogos foi a preocupação de escolher os jogos que os jovens poderiam participar e que eles tivessem liberdade de falar, que eles pudessem sair do oprimido e pudesse se abrir, falar sobre eles, falar o que eles sentiam. A minha experiência de ter realizado em parceria com a professora Renata Patrícia, professora da disciplina de Teatro e Comunidade, em parceria com as 3 estudantes da disciplina, a Ana Camila, a Milena e a Maria dos Reis, foi muito, muito produtiva, muito rica, assim, acho que foi uma experiência muito potente para todas nós. Eu gostei muito de assistir as meninas pensarem a oficina, produzirem a oficina. Elas são já professoras, estão no final do curso, praticamente professoras de teatro, então é muito importante esse momento, essa troca, essa oportunidade que elas têm de conduzirem um processo e num ambiente como um socioeducativo que é tão carente desse tipo de projeto. Esses adolescentes são tão carentes dessas experiências, dessas oportunidades de transformação da própria vida deles, da história, da situação que eles vivem, né, de reclusão, e essa potência do teatro como um trabalho de corpo, de voz, de acolhimento, de sociabilização. Acho que tudo isso foi uma experiência muito rica. E poder fazer parte dessas oficinas de teatro oprimido com os acadêmicos da UFT foi muito gratificante. Poder estar naquele ambiente, estar com aquelas meninas, né, e a forma como elas conduziram os trabalhos, com certeza marcou a vida deles e de cada um de nós que participamos desse momento. E para nós, da Arte Sacra, foi uma experiência única e com certeza isso vai servir muito para nossas vidas também, dentro desse processo de criação, né, que a gente está a trabalhar na Arte Sacra. Então, parabenizar toda a equipe, as professoras envolvidas, as acadêmicas. A visita no CASE foi uma experiência incrível. Nós tivemos assim, momentos de muita partilha, momentos que os meninos puderam realmente participar com a gente. Eu percebi que eles tiveram uma sensação de acolhimento, foi o que eles avaliaram no final, né? Eu confesso que de início
queriam participar dos jogos, se realmente eles estavam interessados em participar dos jogos. E realmente o que aconteceu foi que no início eles ficaram um pouco tímidos, com vergonha de se jogar, de se lançar nos jogos, mas depois de um tempo, eu acredito que eles conseguiram realmente se abrir, se participar. O CASE nos confiou essa missão, né? Essa missão formativa, essa missão de troca de aprendizagens. Então, eu considero que foi muito significativa, não só para as estudantes, mas também para mim, enquanto docente da disciplina. E assim, para mim foi uma experiência, porque eu já tinha passado em algumas oficinas aqui na universidade, mas ali foi já vendo na prática como se aplica isso com uma comunidade externa, né? E aí para uma comunidade que vive hoje uma situação de opressão. Então, não teria outro tema mais importante trabalhar naquela comunidade do que o teatro do oprimido. Porque ali nós temos os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, eles vivem num processo de privação da liberdade. E o teatro levou isso para eles, né? A gente teve ali a participação dos alunos quando eles começam, uma reação quando eles começam a oficina e quando eles terminam. A gente foi um processo de aprendizado e de aceitação, de interação entre. O que eu pude observar foi aqueles jovens participando uma transformação do início de alguém que ficava tenso, não conseguia falar nem o nome, para no final estarem fazendo a avaliação. Em todas as oficinas conduziram a avaliação e queriam que a gente permanecesse mais, queriam mais tempo de oficina, porque para eles foi um momento também de descontração, de sair de um mundo deles e vir para o outro mundo. Então foi uma experiência bem incrível, que com certeza para o nosso currículo, para a nossa vida pessoal, vai ficar marcado e que fica até a ideia e a proposta de trabalhar projetos nesse sentido de sistemas socioeducativos como esse. Essa experiência dentro do CASE com os jovens socioeducandos vai nos ajudar muito na nossa profissão enquanto professores, porque a vivência vai muito além do que na sala de aula, né? Nesses projetos, nesses locais fora da sala de aula, nós podemos vivenciar histórias, podemos trabalhar com oficinas, com algo que possa realmente transformar a realidade dessas pessoas. Né? Aquelas pessoas, aqueles meninos que estão lá, eles vão levar isso para a vida deles, né? A gente sabe que em dado momento eles vão estar fora daquele espaço e com certeza vai ficar registrado na memória dele essa vivência, né? Então foi muito bonito alguns momentos que eles falavam, né, que por aí esse projeto poderia vir, né, uma vez por semana. Então a gente via nos olhos dele aquele desejo, né, de ter algo ali mais contínuo, né? Então a gente sentiu também a necessidade e assim, automaticamente nos sensibilizar, né, de estar com eles. Então foi algo muito marcante. Essa experiência dentro do CASE, neste semestre, ela foi muito importante para se atentar para espaços que ainda carecem de atividades dessa natureza, para espaços que ainda carecem de oportunidades de intervenções, sejam elas artísticas, educacionais, socioculturais. Trabalhar com oficinas que conscientizam as pessoas, que trabalham questões sociais, eu acredito que são meios para fazer com que pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que não se sintam inclusas,
é a forma com que elas consigam ser representadas, é a forma com que elas consigam ser olhadas. E para mim a educação não formal tem sido uma experiência única, uma experiência prazerosa, porque a gente consegue trabalhar com diversas temáticas, a gente sai da sala de aula e abre esse leque de possibilidades, de trabalhar convivências, trabalhar questões sociais. A gente acaba tendo liberdade para trabalhar várias temáticas e para mim é uma experiência que eu vou levar para a minha vida, acadêmica e para a minha vida como futura professora, né, de licenciatura em teatro. E no final a gente teve um feedback muito positivo dos socioeducandos e foi uma interação muito boa, uma experiência que fica para a vida. A gente viu que eles conseguiram refletir, eles conseguiram se integrar de uma forma muito boa, então foi uma experiência muito boa, tanto para nós que estávamos participando, também foi uma experiência muito incrível para aqueles socioeducandos. A gente pôde sentir ali que oficinas com teatro do oprimido, ele pode sim mudar vidas e ele pode sim fazer as pessoas pensar, socializar, entender vários aspectos que são essenciais para a nossa vida em comunidade. Então foi uma experiência incrível que nos preparou para que a gente pudesse preparar a nossa oficina. Na minha experiência, eu vou levar muitas coisas na minha bagagem. Eu vou levar muitas experiências onde eu vou poder redigir com outras pessoas. Eu vou interagir as experiências que eu obtive durante essas oficinas. Então, assim, a gente sabe que se tivesse como fazer um trabalho desse nível por um período bem maior de tempo, com certeza seria algo que poderia proporcionar grandes reflexões na vida daqueles jovens e até mesmo o objetivo final, que é grandes mudanças. Traz para nós, enquanto docentes, artistas, futuros professores, que essa disciplina, ela é um início do trabalho na educação não formal. Então, que futuros educadores percebam o quanto um trabalho contínuo dentro desse espaço ele é necessário. Aqui, diante do formato da disciplina, diante do tempo que nós tivemos disponível, foi um início, eu vou dizer que foi um pontapé, evidenciando que esse processo ele demanda uma escuta mais prolongada, um conhecimento daquele espaço e daquela comunidade mais aprofundado. Então, eu considero que esse trabalho desenvolvido neste semestre, ele é a oportunidade de intervenções futuras, talvez dentro do estágio na educação não formal, talvez dentro de próximas disciplinas, dentro da extensão universitária. Não foi só uma oficina, não foi só um processo de aprendizado, de cumprir uma carga horária. Eu acho que principalmente para as meninas, as estudantes, foi uma oportunidade de também conhecer um mercado de trabalho ali que tem ali, e também aqueles meninos lá serviram de mestre para elas. Com certeza elas aprenderam também naquela experiência. Então acho que por isso eu digo que foi importante, não só para os alunos, para os socioeducantes, também para as futuras professoras que estão vivendo isso. Então, para mim, foi um momento de conhecimento, um momento de entrega e um momento também de levar para aquela comunidade uma outra visão e também uma esperança para eles. Eu já tinha tido outra experiência de trabalhar no sistema socioeducativo, mas só que o que foi diferencial dessa é que nós fomos até o CASA. A minha experiência anterior, os estudantes tinham liberdade assistida e eles vinham até onde estavam os professores de teatro. Então, a experiência foi muito impactante para mim, chegar naquele espaço, né, ver como é a rotina, a vivência daqueles meninos e poder, de alguma forma, saber que naqueles momentos que a gente esteve do lado deles, que a gente pôde se abraçar, que pôde olhar nos olhos deles e que eles puderam se expressar. Então, eu sou muito grata
a parceria com a disciplina Teatro e Comunidade, muito grata às 3 acadêmicas, as meninas e a professora Renata e aos parceiros que convidaram para fazer esse projeto, que é o OTI e o Josafá, que são da diretoria do ArtSat. Então, eu considero que o que nós fizemos este semestre junto ao CASE é mais uma oportunidade de uma formação de um futuro professor mais humanista, de um futuro professor mais atento à diversidade social e mais atento também a diferentes abordagens metodológicas que sejam contextualizadas ao público-alvo.